Gente, próximo case, vamos seguir aqui para o segundo. Essa é uma empresa que, honestamente, toda vez que eu vejo alguma coisa de inovação de logística, eu abro bem os ouvidos, porque os caras são vanguardistas pra caramba em inovação. Vou trazer aqui o Marcos da DataOcean, o Montu da Natura, trazendo um case muito legal, muito vanguarda. Parabéns aí, cara. Obrigado. Bem-vindo. Valeu. Bom dia. Obrigado por estarem aqui, gente. Quem está online também, obrigado pela presença. Eu sou o Marcos Botaro, eu sou um dos fundadores da DataOcean. E toda vez que a gente vai falar de dados, vem uma série de informações e é um pouquinho do que a gente vai explicar aqui. Porque a gente se conecta muito dos conteúdos que passaram aqui ao longo desses 2 dias. A gente vai falar muito sobre sustentabilidade, o Montu vai entrar bastante nisso. O pessoal da BAT estava falando na outra arena agora há pouco, do uso intensivo de dados no processo logístico. E é um pouco disso que a gente vai apresentar, como a gente faz isso de uma maneira simplificada. Bom, então é isso que a gente faz. No final do dia, a gente simplifica a ciência de dados para utilização em operações logísticas. A gente é especialista em operações logísticas. E a gente faz isso de uma maneira muito simples, muito fácil, muito rápida, porque a gente usa como fonte primária de informação documentos fiscais eletrônicos. Então a gente literalmente consegue colocar grandes projetos em pouco tempo no ar. Então a gente consome esses documentos do ambiente do governo, consegue trazer para dentro e fazer uma série de use cases que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, se vocês olharem esse slide, resume bem o que é a nossa aplicação, o que é a nossa plataforma. Um projeto natural de dados tem uma fase clara de transformação, captura dos dados, depois entra por data quality, aí você tem que ter pessoas especialistas que estejam fazendo a limpeza da informação, a transformação desses dados, modelos de aprendizado, e a gente simplificou tudo isso numa plataforma única. Então, do meu lado direito, são os documentos que chegam no ambiente do governo, a gente traz para dentro, enriquece, valida, audita, aprende e gera o que a gente gosta de dizer que são os insights, que eu vou falar um pouquinho à frente. 12, 15, 8. Então, assim, no final do dia... Opa, deixa eu passar aqui. Todo mundo tem uma série de dashboards, a gente gosta muito de dashboards, dashboards são muito bonitos, mas eles têm um problema, nem sempre eles dizem tudo o que precisa ser dito. Então, o que a gente gosta, de fato, é de gerar insights. Deixa eu só... Insights são análises prescritivas que estão por trás do que o dashboard está dizendo. Então a gente tem uma série de modelos de aprendizado que tocam diversos pontos da operação, diversos pontos do negócio e geram aprendizado e predição sobre isso. Então o insight é uma análise prescritiva do que está lá dentro das informações, dentro do dado escondido nos dashboards. A gente tem, então, uma jornada clara aqui de uso dos dados, numa operação logística tradicional. A gente começa aqui entendendo CO2, que é um pouquinho do que o Montu vai falar aqui no detalhe. Depois a gente entra muito nas questões de auditoria, validação dos documentos, cruzamento dessas informações. A gente tem condição de levantar rapidamente processos de malha logística, porque todos os documentos nos dizem isso também. A gente entra e pode refinar os nossos modelos para adaptar cada situação à previsão de demanda, foi um pouco do que foi dito aqui também. A gente, obviamente, por utilizar documentos fiscais tributários, tem uma carga tributária muito forte que a gente analisa, à beira de uma reforma tributária, então aqui a gente tem insumo para trabalhar bastante malha, reposicionamento, a gente tem informações para isso, e claro, isso cunha a gente entender a última milha lá, a informação que não está dentro de casa, né, que está no parceiro, que está no ecossistema dos transportes, e é isso que a gente enxerga com o processo suportando dados para todas essas áreas, para todos esses use cases. E agora, vou chamar o Montu, que vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o caso da Natura e conta pra gente como é que aqui está o nosso projeto, Montu. Obrigado. Obrigado, Botaro. Bom dia, quase boa tarde a todos aí. Acho que a melhor maneira de ilustrar, né, o que o Botaro estava falando é mostrar como que a gente de fato está usando isso num projeto real. Então, para contextualizar, né, a Natura... Vocês vão escutar um pouco mais da nossa VP, Josi, né? Tá na jornada Net Zero 2030, né? Bem desafiador. A gente está saindo da compensação para ir até a regeneração. Então, a gente se propõe a desafios ousados e como desafios ousados também temos ações desafiadoras. Sendo que 97% das emissões estão no escopo 3. Então, falando da logística, a gente tem duas grandes frentes para olhar. O line haul, né? E o last mile. A gente está falando aí de mais de 5 centros de distribuição, mais de 150 filiais de last mile, então são vários dados para a gente analisar e ter os insights que o Botaro estava falando.
quais são os desafios que tem nessa jornada? São basicamente 3. Obter os dados, padronizar os processos e depois apurar. Para obter os dados, né, a gente está falando de diversos operadores, né, com grande parte trabalhando em full service, que a gente depois tem que padronizar os processos, né, de diferentes fontes e calcular isso, tudo manual. E como que a gente poderia resolver esse problema para ficar mais eficiente e atingir os nossos objetivos, né? A gente podia tentar brigar com cada um deles, lutar para padronizar processos e tudo mais, mas a gente escolheu inovar. A gente escolheu inovar e documentos fiscais era uma ótima opção, dado que não tem um ERP compartilhado, tem alguns pontos, né, alguns sensores que a gente consegue pegar na cadeia, mas documentos fiscais era uma ótima saída para eu ter o controle lá da ponta, né, da rota do last mile. Bom, e o que o Botaro está me ajudando a entregar? A gente sai de um cenário onde eu tenho informações dispersas em diversos operadores, né? A gente tem divergência, né, de apuração entre eles na fonte da informação, que a gente depois tinha que tratar manualmente para, de fato, gerar as ações para a gente resolver os problemas. E a gente vai para um cenário 2, um cenário onde a gente consegue ter um ambiente analítico, né, onde a gente consegue analisar por rota o que está acontecendo, rota de last mile, né, nas mais de 6 mil caminhões que a gente estava falando, e ter um cálculo automatizado, reduzindo o tempo entre a apuração da informação e a tomada de decisão. Tudo isso com os documentos fiscais. Estou falando da nota fiscal eletrônica, estou falando do CTS, estou falando dos manifestos, né? Às vezes nem precisa dos 3 para a gente ter esses insights, dado que tem todo aquele processo do meio ali que o Botaro estava explicando. E o que a gente recebe, né, como cliente com isso? A gente recebe um inventário de carbono, a gente recebe o dashboard e insights, que antes demandavam um esforço enorme do time, headcount e etc., para a gente chegar na mesma informação. Isso é só o começo, porque com isso, né, a gente pode não só apurar, mas a gente pode pensar em ajustar os processos, né, em função de inconsistências que a gente consegue pegar. A gente consegue identificar oportunidades tributárias com base na apuração de cada nota fiscal, né? A gente consegue revisar até mesmo a nossa política de fretes com mais precisão, sabendo, né, o que está acontecendo lá na ponta e, claro, né, chegar no nosso desafio de Net Zero 2030. Então, acho que a gente quis condensar bastante aí para escutar de vocês, escutar pergunta, né? Maravilha. Fica. Parabéns aí, palmas. Eu vou começar com uma pergunta clássica. Quando a gente fala de projeto de AI, projeto de dados, costuma ser muito superficial lá em cima a concepção do projeto, né? É difícil de você tangibilizar exatamente o que vai fazer, como vai fazer, e aí sempre tem a discussão, cria um data lake, como que troca informação com o fornecedor. Então eu queria perguntar para vocês, desde a concepção, cara, dentro lá da Natura, como que você pensou, como foi, até a organização de fato desse projeto, como que foi aí a jornada que vocês passaram? Quer começar? Vai lá, depois eu pulo aí. Desafio do fone aqui. Bom, a gente... É arena de inovação, gente. A gente não consegue nem se adaptar com o fone, né? A gente está numa jornada de digitalização grande, né? Então a gente tem que aprender a trabalhar, né, com diversos fornecedores. Falando do cliente, eu acho que o fundamental é a gente facilitar esse ambiente. Claro, né, tem os nossos processos, NDA, etc. Mas a grande vantagem nesse projeto específico, além de todo o ambiente que a gente tem que facilitar, são as APIs, as integrações que o Botaro já tinha. Então, para ser sincero, nesse caso, ele traz mais informações do que a gente tem que dividir com eles, o que é o oposto de alguns outros projetos, né? Claro que a gente teve que facilitar algumas APIs entre fornecedores que já trabalhavam com a gente, arquivando as notas fiscais, mas nesse projeto em específico eu acho que é até o desafio reverso, como é uma engenharia reversa da informação, o fluxo é contrário ao que costuma acontecer. Então, resumindo, a gente precisa ter o level ground ali, né, como empresa, para facilitar o ingresso de parceiros, mas o parceiro também, né, facilita muito quando ele tem APIs que geram mais informação do que, de fato, a gente já tinha in-house. Boa, muito obrigado. Só para complementar a sua pergunta, que é boa,
Isso vem um pouco de como a gente concebeu o produto, como a gente concebeu a empresa. Está muito conectado um pouco com o nosso track record dos fundadores. A gente vem da indústria de tecnologia tributária e olhava para o documento fiscal como um ativo super relevante e completamente subutilizado. Então, o que a gente fez foi simplificar o que a gente já conhecia. É complexo, é fácil de falar, difícil de fazer, mas a gente botou isso num modelo de esteira, literalmente. Então, tudo que precisa ser feito num projeto tradicional, quando você vai pensar em um data lake ou um projeto de AI, vou formar o time, vou entender a nuvem, vou saber de onde eu vou buscar essa informação, vou limpar o dado, vou começar a entender processo, padrão, corrigir. Isso leva no mínimo 6 meses, assim, com muita sorte você leva 6 meses. Coisa que a gente faz em poucas horas, né? Conectando a sua pergunta com o processo que a gente tem com a Natura, e isso é importante, acho que o estar do outro lado da mesa na figura do cliente, a leitura da inovação é importante e eles têm isso na veia. A gente levou 4 dias para fazer a prova de conceito com a Natura. Basicamente, a gente levou mais tempo para conseguir assinar o NDA, porque todo mundo tem que respeitar o devido compliance, do que efetivamente para entregar. Está aqui, ó, era isso que a gente queria mostrar e a gente provou. Então, o processo, da forma que a gente pensou, concebeu o produto, ele é para ser muito fluido, para ser muito rápido. Então, em vez de investir em grandes times, grandes estruturas, grandes projetos, grandes riscos, grandes investimentos, a gente padronizou essa esteira fim a fim. Tá? Eu queria fazer uma pergunta, Marcos. Opa. Bota o fone aí. Deixa eu ouvir aqui, vai lá. Então, eu queria entender um pouco do modelo de negócio. Boa, obrigado. E também quais são os segmentos de negócio que podem ser clientes de vocês. Boa, obrigado, Daniel. A gente é SaaS, B2B, literalmente, né? Orientado ali a volumetria dos documentos que a gente precisa processar, porque o volume de informações é que determina os algoritmos, o que a gente tem de esforço de máquina para processar. E hoje a gente está focado em logística e transportes, né? E essa é a beleza do documento que a gente tem como fonte primária de informação. Ela serve para os dois lados, ela serve para quem está prestando serviço, assim como ela serve para quem contrata. Então a gente tem inteligência, tem algoritmo, tem ferramenta para entregar para os dois públicos que estão conectados no transporte, sejam embarcadores, como a Natura, sejam transportadores. Complementar bem brevemente que a gente estava conversando agora ali sobre isso. Independente das indústrias, né, que o Botar consegue até expandir mais, eu acho que onde tem muito valor é no last mile, dada a capilaridade e principalmente para quem trabalha com um modelo de full service, né? Então, Botar é meu RP do last mile. Eu ia fazer... Alguém tem uma pergunta? Eu ia fazer uma outra pergunta nessa linha. Esse é um case clássico de sustentabilidade, né? Enfim, é uma agenda diferente, mas entendo que a sua mecânica de trabalho dentro da empresa, você consegue gerar muito valor em outras áreas, como um last mile da vida. Você tem algum case legal? Você tem, enfim, alguma área ou algum projeto que você já implementou que de fato também traz um saving operacional? A gente tem... Deixa eu tirar também para eu não... A gente tem, por exemplo, um caso do outro lado da mesa em que a gente ajudou a construir a precificação dinâmica de frete. Então, mais do que contratar frete baseado numa tabela de preço, a gente estava olhando várias outras componentes para determinar o preço ideal para aquele cliente. Então, isso envolve comportamento, isso envolve praça, envolve o tipo de produto que você está transportando, mas com isso a gente aumentou vendas em 34%, por exemplo, dessa operação de logística. Assim como a gente já fez provas de conceito muito específicas para e-commerces, olhando para o prazo dinâmico. Então, você tem situações, todo mundo compra ou deixa de comprar porque está olhando lá no seu e-commerce se vai entregar em 5 dias ou em 10 dias. Isso é determinante para um fator de compra. Só que aquilo está atrelado a um SLA que foi negociado com uma transportadora alguns meses atrás e não condiz com a realidade. Muitas vezes a operação consegue entregar em 2 dias, em 3 dias, e você está perdendo venda com isso. Então a gente já tem casos de uso também em que a gente calcula o prazo dinâmico no momento em que está acontecendo o pedido. E isso também ajuda a você a converter mais vendas. Claro, né? O mais importante para nós, que passa muito pela qualidade da informação, que a gente pega muitas inconsistências na fase de cleansing, quando o dado chega, são os documentos que têm inconsistências entre si. Seja de preço, seja tributária, seja de riscos de regulatórios que você está tomando e às vezes nem conhece. Muito legal. Gente, vamos agradecer aqui ao Marcos Montu. Agradecer Parabéns. Montu. Obrigado. Ótima apresentação. Obrigado. Obrigado. Levantou, vamos lá. Valeu, Zaf. Obrigado, cara.